informativa. Executivo açoriano queria estagiar mais para acelerar a integração no mercado de trabalho dos jovens desempregados com habilitação igual ou inferior ao 12º ano. O Governo Regional inicia hoje visita estatutária à Ilha de São Jorge. PS Açores já alerta para pouco tempo útil na adaptação aos manuais digitais. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. Estagiar Mais é como se chama o novo programa criado pelo Governo Regional para acelerar a integração no mercado de trabalho dos jovens com habilitação igual ou inferior ao 12º ano de escolaridade e inscritos no Centro de Qualificação e Emprego. O anúncio foi feito ontem pela Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, à margem da visita à sede da APPJ, a Associação de Promoção de Públicos Jovens, em Ponta Delgada, onde se reuniu com a sua direção. É destinado aos jovens até aos 30 anos, que estão desempregados, ou seja, que estão inscritos no Centro de Qualificação de Emprego e, portanto, têm que ter habilitações até ao 12º ano. Este programa tem a duração de 12 meses, sendo certo que poderá prorrogar por mais 3, que é no caso das ilhas de São Miguel, Terceira e Horta, e nas restantes ilhas mais 6. Isto porque a nossa preocupação desde logo é a questão de termos de coesão social, estamos preocupados aqui em fixar os jovens em zonas com menor dimensão geográfica. Estes jovens estão abrangidos pela Segurança Social. Segundo Maria João Carreira, esta nova medida de apoio é um significativo impulso na resposta aos jovens com baixas qualificações e vulnerabilidades sociais, escolares e profissionais, onde se incluem os jovens NEET que não estudam, não trabalham nem frequentam formação. O apoio a atribuir a cada jovem é equivalente ao salário mínimo regional e às entidades que promovam formação certificada dos jovens durante o estágio é atribuído um apoio. Há também aqui uma questão que para nós é fundamental no âmbito da nossa ação, que é a componente formativa. E neste sentido, desde logo é dado um privilégio à entidade empregadora, à entidade privada, que promove formação junto a esses jovens, e se a entidade que recruta este jovem na medida do estágio, se promover uma formação no mínimo de 300 horas, tem o 100% do reembolso da participação junto à Segurança Social. E também, caso opte por promover uma formação junto a este jovem de 150 horas a mais, tem a sua participação em 50%. Segundo Maria João Carreira, este programa constitui uma oportunidade para os jovens com dificuldade de integração no mercado de trabalho verem reconhecidas as suas competências e adquirirem outras. Além da criação do Estagiar Mais, foram introduzidas melhorias no Estagiar L e T, entre as quais a garantia de proteção social dos estágios e a discriminação positiva dos jovens que fazem o Estagiar T, que passam a oferir 105% do salário mínimo regional, reconhecendo e valorizando assim o percurso formativo dos jovens. A duração dos estágios foi definida para promover a rápida integração dos jovens no mercado de trabalho, incentivando durações de estágios superiores no setor privado. Foi ainda introduzido um novo modelo de recrutamento de jovens para os programas Estagiar L e T na administração pública, incentivando maior transparência no processo através da definição de critérios de avaliação curricular para assegurar que são admitidos à administração pública os jovens que apresentam mais competências para o efeito. As candidaturas ao Estagiar L e T e Estagiar Mais decorrem em simultâneo para os jovens e entidades promotoras de 1 de agosto a 31 de março, com exceção do Estagiar L e T na administração pública que abrem por despacho. O Governo Regional inicia hoje uma visita estatutária à Ilha de São Jorge, tendo na agenda reuniões com as autarquias, uma visita à fábrica de conservas Santa Catarina, as ligações marítimas e o projeto Blue Açores. De acordo com o programa oficial, está agendada para a próxima sexta-feira a visita do Executivo à conserveira Santa Catarina, cuja exploração foi, no passado mês de maio, entregue a privados, pressupondo o pagamento de um montante não inferior a 7 milhões de euros, repartidos por 10 rendas anuais. O Governo vai também visitar o Porto de Velas durante a chegada do barco da linha laranja. A agenda inclui ainda reuniões com as duas câmaras municipais da ilha, Velas e Calheta.
O presidente do governo e os secretários regionais do Mar e das Pescas, do Ambiente e Alterações Climáticas e ainda do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas vão também encontrar-se com parceiros da Blue Açores. O secretário de Estado do Mar rejeitou comentar a decisão do Tribunal Constitucional sobre a designada Lei do Mar, mas considerou interessante promover um aprofundamento das autonomias na gestão do espaço marítimo. Após audiência com o presidente do Governo Regional, o secretário de Estado lembrou que a cogestão do mar obteve uma grande convergência dos principais partidos e disse ser necessário refletir sobre uma maior cooperação entre os governos da República e regionais na gestão do espaço marítimo. Isto é uma matéria que se prende com a Assembleia da República. Eu não sou constitucionalista, portanto, nós, enfim, é de todo o interesse, portanto, salvaguardarmos aquilo que é uma posição do Tribunal Constitucional, que fez a sua avaliação. Porventura, este será também o momento em que houve aqui também uma grande convergência dos principais partidos a nível nacional sobre esta legislação. Será também, porventura, o momento para podermos fazer alguma reflexão sobre algum aprofundamento na área das autonomias. Mas eu deixaria, portanto, essa matéria para o debate, que é sempre um debate eficaz. Aliás, tivemos agora a segunda Conferência dos Oceanos, com uma matéria nova. O mar é o novo território que nós temos pela frente e, porventura, poderá haver aqui uma abordagem, portanto, um aprofundamento, uma reflexão conjunta em que, digamos, todo o país possa, no fundo, procurar encontrar caminhos para o futuro. José Maria Costa disse ainda querer cooperar com a comunidade científica para procurar antecipar o desafio de obter 30% de áreas marinhas protegidas até 2030. Por seu lado, o presidente do Executivo açoriano referiu compreender a reserva do secretário de Estado sobre a decisão e insistiu no repúdio à decisão centralista do Tribunal Constitucional. Eu compreendo a preocupação e a reserva do Sr. Secretário de Estado enquanto membro do Governo. Eu assumo a minha posição política também e não tenho qualquer dúvida de que considero centralista a posição assumida pelo acórdão do Tribunal Constitucional. Revejo, sob o ponto de vista jurídico-constitucional, jurídico-político, de valorização de uma ideia de cogestão e de gestão partilhada do mar nas suas componentes, obviamente, económica e ambiental, porque as relativas à soberania de fronteiras, a defesa nacional é inequivocamente uma questão do Estado e de soberania, mas nas suas componentes ambiental e económica, a tese do acordo do Tribunal Constitucional é repudiável por ser centralista. José Manuel Bolieiro, presidente do Executivo açoriano. O presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade revelou que a sustentabilidade das instituições particulares de solidariedade social está mais acautelada nos Açores do que no continente, elogiando a atuação do Governo Regional, por exemplo, com o programa Novos Idosos. Apreciamos muito algumas experiências inovadoras aqui dos Açores e também a boa relação que o Governo instituiu com os IPS. É uma relação de parceria e é também de contratualização. Aprecio muito especialmente uma experiência inovadora que é de apoiar os novos idosos, evitando ou contrariando a institucionalização. Aqui nos Açores está mais acautelada a sustentabilidade das IPS do que noutras partes do país, nomeadamente do que no continente. Está-se a dar passos para resolver essa situação, mas de qualquer modo aqui nos Açores já se deram passos. Lino Maia, em declarações após uma reunião com o presidente do Executivo açoriano, que lembrou que o Governo Regional aumentou o valor padrão por idoso institucionalizado e disse ser necessário valorizar um envelhecimento cada vez mais ativo. Nós potenciamos, desde logo aqui, com o reforço, através do contrato de programa realizado com as IPS e ASES, também o reforço dos meios financeiros, porque substituem de forma muito eficiente, também em termos de gestão económica e financeira, responsabilidades que são estudadas na área do social, como também na área da saúde. E, portanto, essa informação e esta atitude de assistência às necessidades das famílias e das pessoas mais fragilizadas em concreto merece o nosso apreço e também o nosso compromisso financeiro.
José Manuel Bolieira reiterar que é característica deste governo de coligação inovar em matéria social e de solidariedade. O Partido Socialista alertou para o pouco tempo útil que as famílias e as unidades orgânicas da região dispõem para se adaptarem aos manuais digitais a que alguns alunos vão ter acesso já no próximo ano letivo. O Partido Socialista não poderia estar mais de acordo com esta iniciativa, mas, segundo o deputado Rodolfo Franca, esta medida está a ser implementada em cima do joelho, sem a devida preparação e envolvimento da comunidade escolar. O deputado lamenta que este não esteja a ser um processo trabalhado em conjunto com as escolas e que nem tenha um conjunto de etapas bem sistematizadas onde toda a comunidade escolar tenha conhecimento do seu caminho. Segundo Rodolfo Franca, a pouco mais de um mês do início do ano letivo, as escolas não receberam os computadores, não os têm preparados e nem sabem quando os vão receber. O deputado socialista considerou que se prevê uma implementação muito complicada. Ora, o Partido Socialista quer ainda que o vice-presidente do governo dê explicações sobre a transferência de crianças do Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia e da Santa Cruz da Graciosa para a escola no Parlamento. O grupo parlamentar do Partido Socialista deu entrada de um requerimento a solicitar a audição urgente do vice-presidente do Governo Regional para prestar informações sobre a decisão do Governo de transferir as crianças de 3, 4 e 5 anos do Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia e da Santa Cruz da Graciosa para a Escola do Ensino Básico, comunicada ontem aos pais, com a indicação que têm de fazer a matrícula até esta quarta-feira. Os deputados do Bloco de Esquerda exigiram explicações ao Governo Regional sobre o atraso nas obras de reparação dos estragos provocados pelo furacão Lourenço no Porto do Calhau, na Ilha do Pico. Num requerimento enviado ao Governo Regional, António Lima e Alexandre Manos recordam que aquele porto de pescas está inutilizável desde 2019, o ano em que o furacão Lourenço fustigou o arquipélago, situação que provoca constrangimentos ao nível da pesca lúdica e profissional e também das atividades marítimo-turísticas. O PAN Açores entregou no Parlamento açoriano uma iniciativa legislativa que visa alterar a nomeação de cargos de funções diretivas na carreira médica para atenuar conflitos gerados pela acumulação de funções públicas e privadas, indo mais longe que o atual regime de incompatibilidades. O partido prevê que os mandatos de direção devam estar limitados a 2 nomeações consecutivas, excepcionalmente 3 num total de 6 anos consecutivos, ou ainda, excepcionalmente 9, permitindo deste modo uma melhor cooperação entre os médicos, dinamização e um novo estímulo das equipas gerado por esta rotatividade, conforme revelou Pedro Neves, deputado do partido. O secretário regional da Saúde e de Desporto, Clélio Menezes, confirmou em Angra do Heroísmo que está já aberto o concurso para a contratação de 6 médicos de Medicina Geral e Familiar para a Unidade de Saúde da Ilha Terceira. O governante referiu que a iniciativa integra-se num processo global de contratação de médicos para que todos os açorianos tenham médico de família. Desta forma, os 6 novos médicos juntam-se aos 178 contratados pelo atual governo na perspectiva de reforçar os cuidados primários de prevenção e proximidade. Clélio Menezes reitera ainda a importância da estratégia de reforço de resposta de médicos de família à população do arquipélago. O deputado da Assembleia da República, Francisco Pimentel, questionou o governo sobre o ponto de situação da contabilização da avaliação obtida pelos ex-militares das Forças Armadas após ingresso na administração pública. Segundo o social-democrata que integra a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, apesar do Orçamento do Estado para 2021 ter consagrado legalmente a situação, os ex-militares que foram contratados para as diferentes áreas da administração pública continuam sem ver contabilizado para efeitos de progressão e reposicionamento remuneratório nas carreiras onde se ingressaram o tempo em que estiveram ao serviço das Forças Armadas, sem qualquer justificação para tal. Francisco Pimentel refere que, como consequência, muitos daqueles trabalhadores encontram-se posicionados na base da tabela única remuneratória da respectiva carreira, mesmo depois de terem prestado serviço militar durante largos anos. O Sindicato da Aviação Civil lançou um pré-aviso de greve para o aeroporto de Santa Maria. O SINTAC, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação Civil, lançou o pré-aviso de greve para os trabalhadores da categoria Oficiais de Operações de Socorro no aeroporto de Santa Maria entre 3 de agosto e 3 de outubro. A direção do SINTAC justifica o pré-aviso
que vigora apenas para o trabalho suplementar em dia útil ou dia de descanso semanal ou descanso suplementar com a falta de recursos humanos naquela infraestrutura aeroportuária. O sindicato adverte também para o facto de esta situação poder colocar em causa a segurança operacional do aeroporto, já que origina de forma consecutiva a realização de trabalho suplementar. A Polícia Judiciária dos Açores, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, identificou e deteve em flagrante delito um homem por fortes indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes. A detenção ocorreu no âmbito de uma operação policial desenvolvida no concelho de Ponta Delgada, que permitiu a apreensão de aproximadamente 10 kg de haxixe, sendo esta quantidade suficiente para a preparação de 20 mil doses médias individuais diárias. O detido, com 72 anos de idade, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi presente a primeiro interrogatório judicial. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer poupar muito dinheiro no seguro de vida do seu crédito à habitação? Já não é obrigado a ter os seguros no seu banco. É isso mesmo. Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295 705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de quarta-feira, dia 20 de julho. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima quarta-feira. Continuo com o Rádio Clube de Angra, a voz da Terceira. Hora informativa.